Olá pessoal, estamos começando aqui o primeiro vídeo que fala sobre a invasão holandesa ao estado de Pernambuco. Essa temática, pessoal, ela será dividida em três partes. A primeira parte, nós discutiremos sobre quais motivos influenciaram os holandeses a virem invadir o nosso território. A segunda parte, discutiremos algumas questões relacionadas às características da administração de Maurício de Nassau ao território pernambucano e áreas afins. E o terceiro e último vídeo sobre a expulsão dos holandeses do território dominado entre os períodos de 1630 a 1654. Antes de falarmos propriamente dito sobre a invasão holandesa, é importante entendermos um pouco sobre o contexto europeu da época. Em primeiro lugar, a Holanda ela fazia parte do que a gente chama de 13 colônias espanholas na Europa. Essas 13 colônias, pessoal, elas vão querer se separar da Espanha por um motivo relacionado à religião. Se formos observar a Europa, vamos perceber que durante um determinado período, Felipe II, rei da Espanha, ele vai querer implantar a Inquisição em todos os países aliados. E como a Inquisição católica matava todos quanto não proferissem a fé católica ou tivessem atitudes desviantes, entrou na mira dessa perseguição também os calvinistas protestantes, que faziam parte dessas 13 colônias. Então, a guerra de independência dessas 13 colônias, que mais tarde seria chamada de Países Baixos, vai ocorrer justamente porque os calvinistas protestantes da região não aceitavam as imposições religiosas determinadas pelo catolicismo, pela Inquisição Católica de Filipe II. Ok? Mas vamos continuar. Só que aí as coisas mudam com o passar do tempo. Se em 1600 e pouco, vamos ver a Espanha ter prejuízos por conta da independência das 13 colônias espanholas na Europa, em 1624 a gente vai ver esse jogo virar. Em que sentido? Em 1624 o rei de Portugal ele morre, porém sem ter nenhum filho, ele não tinha filhos. E o seu parente mais próximo que se havia conhecimento era o rei da Espanha. Então o que é que acontece? Se o trono português não tem rei, e o parente mais próximo dele é o rei da Espanha, então o rei da Espanha agora vai ser rei de Espanha e também rei de Portugal. É o que a gente conhece pelo nome de União Ibérica. Na verdade, territórios portugueses e espanhóis se unificam. E o que é que acontece? A Holanda, nessa época, até 1624, ela era a grande responsável por alvejar o açúcar português. O açúcar português que saía daqui do Brasil, vamos dizer, de forma mascava, ele se tornava branquinho a partir do processo de alvejamento lá na Holanda. Quando os holandeses e demais colônias espanholas se tornam independentes, eles continuam com esse ciclo de refinamento. Mas em 1624 a gente vai ver o quê? O embargue total dessa questão do refinamento do açúcar. Então a gente vai ver um grande baque na economia holandesa, que aparentemente estava ganhando dinheiro em cima do Brasil, ok? Qual é a solução encontrada, então, pela economia desses Países Baixos, dessas colônias recém-independentes? Invadir o Brasil. Se a Espanha não envia o açúcar para nós, nós iremos tomar o açúcar e iremos fazer o nosso próprio comércio. A primeira tentativa de invasão ao Brasil, ela vai se ocorrer no próprio ano de 1624 e vai se dar lá na região da Bahia. Os holandeses conseguem invadir, porém, com 3 meses após a invasão, eles terminam sendo expulsos. Então,
foi uma tentativa frustrada. Eles até conseguiram se anexar aqui, mas não conseguiram se estruturar por muito tempo. Já a segunda tentativa, ela se deu em Pernambuco, no ano de 1630. E diferentemente da Bahia, eles não passaram apenas 3 meses, mas eles chegaram a passar aqui 24 anos, que é o período que a gente conhece de 1630 a 1654, ok? A gente vai ver outras características, pessoal. Nesse primeiro vídeo, a gente só discutiu um pouco sobre o que influenciou e como se deu a chegada deles aqui. No segundo vídeo, nós iremos ver outros detalhes e no terceiro também, beleza? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e, como já disse em outros momentos, desejo a todos vocês bons estudos.